Fala, gente, tudo bem? Bom, tô gravando um vídeo aqui hoje bem especial, tô com dois ilustres convidados, eu sou o terceiro, né? Com dois ilustres convidados aqui, o João remotamente lá do Paraná, numa cidade gigantesca, depois ele fala o nome, e eu tô com o Davis aqui, meu amigo que está em Joinville, não é Ramones, é sua camisa, né, Davis? E aí? Vou deixar claro, né? Sim. Nada contra também. Acho que tem uma parte que já morreu, inclusive, não vai dar pra trazer. É verdade. Fala, João, tudo bom? Tudo bem, Romualdo? Bom dia, Davis. Sim, eu tô aqui no interior do Paraná, na grande metrópole, cidadezinha chamada Sertaneja. Sertanejo. Sertanejo mesmo? Sertaneja? Sertaneja. Ah, tá. Sim, o pessoal aqui é mais próximo de sertaneja, né? Sim. Redundante. Mas é uma cidade que tem uma igreja, uma praça e uma rua principal. É uma rua que desce, mas que sobe. Pô, o pessoal de sertaneja vai ouvir aqui, a gente vai cancelar, gente. É brincadeira, a gente adora a cidade. É uma cidade primeira, né? Porque se engatar a segunda, já saiu da cidade. Nossa, piada essa daí. Já ouvi bastante, já ouvi bastante. Não podia deixar passar, né, João? Não, essa é normal. Bom, eu reuni esse time aqui. Davis, que é o nosso parceiro, já vai se apresentar, falar um pouco do trabalho dele. O João já passou aqui com vários outros materiais com a gente aqui, falando sobre integração, mas deixa eu falar com o Davis aqui. O Davis é um parceiro nosso, um especialista em Proteus. Fala um pouquinho, Davis, da tua empresa, da sua trajetória aí com Proteus, que, aliás, TOTOS Proteus não é um produto nosso, deixa eu dar bem claro, a gente vai falar hoje de integrações de CRM com o TOTOS Proteus. Mas não é um produto nosso, é um produto de mercado, mas que o Davis tem aí um certo conhecimento e experiência. Queria que você falasse um pouquinho da tua empresa, tua experiência aí ao longo desses quantos anos já? De trabalho com a TOTOS, ou nas plataformas da TOTOS, eu acho que lá se vão quase 15 anos. Oh, bastante. Comecei ali no final dos anos 90, ainda não era a TOTOS, ainda era a Microsiga. Microsiga. Eu nunca cheguei a trabalhar diretamente na TOTOS ou na Microsiga. Eu sempre trabalhei com parceiros deles. E foi as minhas primeiras experiências com desenvolvimento nível profissional, digamos assim, né? E aí, desde lá, eu atuo no Proteus, especificamente, né? E agora, eu diria nos últimos 7 anos, acho que é algo assim, focando bastante na parte de integração. Isso, desenvolvimento de APIs, ou fazendo análise e proposta de mecanismos de integração entre qualquer sistema, eu diria, e o Proteus. E aí, navegando tudo lá dentro do Proteus, né? Desde parte de vendas, suprimentos, compras, financeiro. A minha parte que eu mais tenho conhecimento na área de negócios dentro do Proteus é justamente o que o pessoal chama de o quarteto ali, né? Que é o faturamento, compras, o estoque e o financeiro, que eu acho que, se eu não me engano, é a base. Você ontem confessou para mim que tem uma quedinha lá pelo financeiro. Eu tenho. Eu gosto. gosto bastante mesmo do financeiro. Eu acho que talvez dos 4 ali foi a área que eu mais trabalhei, foi a do financeiro até hoje. Mas aí eu também respinguei em alguns momentos para atuar na parte de WMS. Que aí é bem mais específico, né? É específico, são os módulos específicos. Mas esses 4 andam muito juntos ali, né? Não Total, tem como fugir, né? Não vejo uma implantação de Proteus hoje sem esses 4 andando, que é o foco principal ali, né? Contábil também, né? O contábil também, que aí é a entrega de isso aí, né? A saída, né? Exatamente. Não tem muito para onde fugir. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a nossa integração, né, que desenvolveu, parceria aqui com o Davis, entre Bitrix 24 e TOTOS Proteus. Então, o Davis está aqui, que é o nosso especialista. Eu já vou começar. João, você vai participando que eu já vou te introduzir na conversa, tá? Mas eu preciso fazer alguns preâmbulos ali. O Davis, a gente sempre teve uma certa dificuldade para integrar Proteus. Quando a gente se procurou, a gente já se conhecia, mas a gente não tinha feito projeto juntos ainda. Eu sempre tive a dificuldade, porque o TOTOS Proteus ele tem as suas particularidades, como todos os RPs, né? Que o TOTOS Proteus talvez seja uma das grandes bases de clientes do Brasil. Não sei se ainda é, mas tem um volume relativamente grande. E a gente sempre teve um problema, a gente sempre teve essa demanda, mas sempre teve um problema porque você precisava de ter alguém do lado do Proteus criando lá os web services, criando as coisas, e nem sempre a gente tinha um parceiro, ou o cliente às vezes não tinha um conhecimento técnico, e quando a gente se aproximou, né, e a gente fez uma parceria, você foi o responsável de criar
esse produto do nosso lado, ou seja, a gente tem uma parte da API que a gente não depende de um terceiro para criar, porque a gente fez isso em conjunto. Eu queria que você falasse um pouco desse cenário, que ele é bem comum até, né? A gente preferiu na ocasião que a gente começou as conversas, inclusive da parceria, porque a TOTOS ela já disponibiliza várias APIs para conexão de várias entidades dentro do próprio Proteus, né? Mas a gente preferiu justamente trazer para dentro de casa para que a gente consiga dar um suporte, digamos assim, mais assertivo. Sim. E a gente decidiu fazer uma produtização disso. A gente tem lá, principal, acho que o carro-chefe é a parte de negócios mesmo, né? As integrações relacionadas a negócios. Porque está muito ligado à CRM, né? Direto. Perfeito, é isso aí. Sim. E a gente, inclusive, priorizou essa integração como o primeiro trabalho que a gente... Sim. Né, foi o primeiro escopo, né, que a gente desenhou ali. Foi o primeiro escopo que a gente fez. E trazer isso para um desenvolvimento customizado dá mais maleabilidade, porque por mais que a gente tente, em grande medida, tentar manter como um produto de integração, a gente sabe que o Proteus permite isso é uma das grandes vantagens do Proteus, essa possibilidade de você adequar ele de acordo com a necessidade ele, nessa do parte, cliente. ele talvez foi um dos primeiros aqui no Brasil a ter todo esse... É muito versátil. Ter linguagem própria, ele né? É muito versátil nesse sentido. Sim. Então, como eu estava dizendo, por mais que a gente tenha a tratativa de tentar manter isso num produto fechado, a gente sabe que os clientes têm as suas especificidades, então é natural que a gente tenha trazido isso para um desenvolvimento interno para poder justamente também ter essa versatilidade na hora de poder implantar alguma integração. Então, hoje, no cenário que a gente está, a gente pode dizer que basicamente a gente não depende, primeiro, de um terceiro, né, se a empresa usar Proteus, e nem se ela tiver um desenvolvimento próprio, porque a gente vai com o nosso próprio package lá, com o nosso pacote, e fala, esse pacote está aqui e atende todos os requisitos que o Proteus solicita. Isso é bem importante dizer também, né? Sim, é um ponto também que eu gostaria de colocar, é que muitas vezes o próprio cliente que está implantando a solução, ela muitas vezes não tem esse é o cenário mais comum que aparecia. Um corpo técnico interno, sim. né? Justamente. Porque não é barato manter um especialista lá dentro, né? Perfeito. Então a gente já entrega praticamente pronta essa solução, como eu estava falando antes, salvo alguma situação pontual, customizada, alguma coisa que o cliente tenha dentro da base dele, né? Agora, se ele tem, vamos supor que ele tem lá os web services, as API dele, não é um problema, né? Ela convive... normal. Normal, né? No caso, talvez o que tu esteja querendo dizer são algumas customizações relacionadas a pontos de entrada. As customizações, se ele tem, perfeito. E se ele tem uma API lá, ele criou um web service, uma API própria para entrada de pedido. A nossa convive com a dele em paralelo sem problema nenhum. Normal. A premissa que a gente sempre trata é uma regra, digamos assim, na área de desenvolvimento em cima da plataforma do Proteus, é uma regra de ouro. Você não fica replicando regra de negócio em cima dentro da tua rotina, dentro do teu fonte, digamos assim. Sim. Então, por mais que as nossas rotinas elas sejam customizadas, as APIs foram customizadas, a gente ainda assim dentro da rotina usa todas as funções, digamos, os exec autos, né, que a gente chama. Quem é da área de Proteus conhece bem esse nome. Vai se colocar. A gente utiliza os exec autos padrões do próprio Proteus. Então, se o cliente possui algum ponto de entrada que está sendo disparado, por exemplo, numa inclusão de pedido de venda, como a gente chama uma rotina padrão, que já trata todas as regras de negócio, ele vai chamar também aquele ponto de entrada que o cliente customizou. Perfeito. Né? Ele não vai perder nada, vai garantir tudo. Não, exatamente. Né? Porque essa é uma preocupação, né? Que muita gente tem. Falar, mas eu vou colocar o teu, aí as minhas rotinas aqui vão deixar de funcionar, ou eu tenho uma rotina aqui bem específica que ela é importante pra gente. Então, assim, tudo isso garante. É como se a gente tivesse, para entrar numa casa, tem uma porta, a gente só cria outra porta, mas a gente dentro da mesma casa. As regras da casa, se eu entrar por uma porta ou outra, ela continua iguais, né? Justo. Para simplificar aí. Então, assim, a gente tomou muito esse cuidado e sempre foi um gap muito grande para nós aqui, assim. Para mim ficou muito claro, não é possível, na minha visão, integrar alguns RPs de mercado que são grandes e tal, sem ter um especialista. E no Proteus não tem como... quando não tem um cara como o Davis. A gente percebe, inclusive, nas reuniões que a gente participa em conjunto, quando a gente vai fazer análise de escopo, quando a gente vai tirar a dúvida do cliente, porque o TOTOS Proteus, assim como outros RPs desse calibre, vamos chamar assim, que hoje a gente tem RPs menores, né?
eles têm um nível de complexidade altíssima, porque nós estamos falando de um software que está no mínimo 30 anos no mercado, né, cara? Não tem como ser diferente. Sim. Principalmente no quesito regras de negócio que estão implantadas dentro do RP, né? Sim. Então, nesse período que eu venho trabalhando, justamente eu me especializei não só na parte de desenvolvimento, mas como, de certa forma, é até natural, sim, os entendimentos relacionados a regras de negócio isso é bem importante. de diversos módulos. Isso, né? É bem importante. Até, né, João, a gente percebe isso muito aqui o João tá aqui, que é um cara que tem trabalhado muito nos projetos aí de integração, em parceria aqui com o Davis. Esse conhecimento que o Davis traz em regra de negócio, né? Porque antes de integrar, a gente tem que olhar muito regra de negócio, faz total diferença, né, João? Não tem como partir simplesmente para uma integração sem ter um entendimento da regra de negócio, dos impactos, do que não deve ser feito, muita coisa. Aí a gente tem que respeitar bastante esse cenário, né, João? Não é só simplesmente sair codando, né? Exatamente. É muito importante ter ele ao nosso lado, agregando esse conhecimento, pois diversas vezes em agendas com o cliente ali, muitas operações que o cliente talvez até desconhece, com ele trazendo a regra de negócio, explicando até onde podemos chegar. Exatamente. É um conhecimento mais técnico. Muitas vezes ele pode determinar para o cliente assim, olha, até aqui nós podemos chegar. Porque sempre tem aquela expectativa do cliente de querer trazer um RP para dentro do CRM, né? Mas aquela sobreposição, né? Exatamente, só que no final das contas isso acaba não sendo viável, né? Mas aí você está me colocando, João, como se eu fosse o tesourador do cliente. Não é o tesourador, mas a gente ajuda ele, né? Mas às vezes até a gente vê, né, quando você quase que dá uma consultoria de falar assim, ó, você quase que entrega boas práticas para ele, fala, ó, o que você está fazendo lá no mercado geralmente se faz desse caminho. Aí eu vejo até às vezes o cliente pensando, puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, acontece. Né? Não, acontece mesmo. Às vezes, quando a gente faz essas reuniões, o próprio cliente às vezes não sabe muito bem o próprio funcionamento interno do Proteus e isso que o João falou e ele não é especialista, pertinente. Né? Tá tudo ok também, sentido. Né? Ele não é um especialista de regra de negócio. Exatamente. E às vezes ele nem implementou, né? Alguém implementou para ele, ele é só usuário. Ou ele chegou depois. Exatamente. Então, muitas vezes a gente se depara com essa situação mesmo. Pode ser que às vezes o cliente ele está usando há algum tempo, foi implementado de uma forma para ele nem sabe aonde que ele realmente pode chegar. Às vezes ele não está utilizando 100% do poder da ferramenta. Boa, porque lembra que eu comentei inclusive há pouco dessa versatilidade que o Proteus tem? Então, às vezes, você pode chegar num determinado resultado por alguns caminhos diferentes. Então, dependendo de como foi estabelecida essa implantação lá, pode gerar expectativas, inclusive, diferentes. É verdade. Bom, a gente está falando tudo isso, primeiro para dar um entendimento, né? Pô, por que vocês fizeram essa integração e por que tem um especialista na mesa? Esse é o primeiro ponto para todo mundo entender a abrangência aqui do trabalho do Davis. Segundo, entender, a gente ainda nem falou do CRM, né? Tô falando ainda só de Proteus. Entender como a gente criou esse mecanismo de integração para reduzir impacto em qualquer base, né, do cliente, porque a gente realmente encontra cenários diferentes, então tudo isso foi pensado, ainda estou falando de aspecto técnico, né? Foi pensado para separar as coisas. E aí, dali em diante, a gente tem a API e aí a gente consome. Então, no frigir dos ovos, a gente criou a nossa própria API, baseada no trabalho do Davis, que a gente implementa ou a gente instala lá dentro do cliente como serviço e ele vai respeitar tudo que já tem dentro do cliente lá de regra de negócio, tudo que foi feito a implementação não vai impactar nada e a gente passa a consumir aquilo lá. E se a gente levar um pedido para que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai obedecer a regra que está lá. Por exemplo, sei lá, ele tem lá uma TES. Pô, a TES é um negócio que a gente vai ter que falar aqui, né, muito, porque ela é um impactado, mas a gente fala disso em breve. Quando vai o pedido para lá, todas as regras que estão desenhadas do Proteus, ele vai assumir, não vai mudar nada. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui. Então, é um produto nosso, respeitando todas as regras que o TOTS Proteus solicita para quem desenvolve qualquer coisa lá dentro. Ponto final. Isso é bem importante, né, David? Sim, ponto pacífico. Sim. Beleza. E aí, avançando um pouco mais, né, a gente tem essa integração aqui com alguns CRMs. A gente tem, então, essa integração Proteus Bitrix 24, que é que a gente tem trabalhado aqui, já tem alguns projetos em andamento. Vamos falar um pouco do escopo do nosso trabalho, dessa integração, porque ela tá evoluindo, né? A gente criou um produto padrão, um núcleo, e ela tem aqui algumas ressalvas pelo cliente, mas tem um núcleo, né? A gente pensou num núcleo olhando muito para um cenário de CRM, o que funciona dentro do CRM e o que tem que acoplar com o CRM. Um cuidado que você teve ali, né, Davis,
Até você deixa. A gente até tem um documento, a gente não pode publicar ele, mas se você tiver interesse, entre em contato aqui que a gente vai falar sobre esse documento. Uma coisa que você tomou muito cuidado ali foi pensar nas importações ainda, né? Quais os dados que tem que levar para o CRM para garantir com que ele for usando o CRM, quando vem para o Proteus, você já tem lá esses dados. Vamos dar exemplo aqui, produto, né? Que é um pré-cadastro. O que mais que a gente tem de pré-cadastro que geralmente a gente leva antes de pensar na integração, basicamente? Para negócios ali tem condição de pagamento em alguns momentos, né? Condição de pagamento, tem a parte, um dos principais, que é o cadastro do cliente. Ah, sim, né, perfeito. O cadastro do cliente. Que ele primeiro é uma importação, depois ele vira uma integração, né? Na verdade, agora, no começo, nas primeiras, a gente pensou, até pela versatilidade da implantação, a gente tinha pensado num sistema de importação, mas importação agora já é uma já integração nativa. Ah, legal, legal. Ele integra e atualiza sempre Boa. no CRM. Tá, ótimo. O de produtos que você já Sim, citou. Produto é fundamental. Uma particularidade que a gente gosta de enfatizar sempre na questão do produto é que a gente leva não só o cadastro do produto em cima, a gente leva a quantidade do estoque do produto. Vamos falar sobre estoque, esse é um ponto importante, porque o produto, beleza, é só um cadastro. Agora o estoque tem coisas que a gente toma alguns cuidados, né? Por exemplo, sempre que ele fala, mas eu queria realmente controlar o estoque, tal, assim, controle de estoque, que fique bem claro, é só no RP. Isso. O que a gente leva é a posição do estoque. Isso, perfeito. Isso é um ponto que tem que ficar bem claro. Sim. A gente não quer, não é a nossa premissa da integração fazer reinvenção de roda. E digo mais, se você está fazendo isso, pensando em controlar no CRM, pode ser um erro de desenho de processo. Assim, não tem como, não pode ter. Então, novamente, a gente mantém qualquer tipo de controle relacionado a estoque, ele continua dentro do RP. Sim, não perfeito. É nossa proposta trazer esse tipo de regra de negócio para dentro do CRM. O que a gente possibilita é para que, por exemplo, o representante que está digitando um negócio, uma oportunidade lá dentro do CRM depois, ele está consultando na hora os produtos. Ele Legal. está consultando na hora o produto e ele já está trazendo qual é a quantidade de estoque daquele produto naquele momento. Boa. E o que acontece nesse caso? O que a gente pensou isso? Porque estoque é sempre muito complicado, a gente sabe, mas para que o representante que está lá digitando aquela oportunidade saiba qual é a quantidade de estoque o mais aproximado possível da realidade, a gente faz integração a cada minuto. É uma questão de minutos, tá? Por que a gente o menor consegue? tempo possível, né? Porque às vezes não é só um minuto, pode ser 2, mas... Exatamente, o menor tempo possível. Por que a gente faz isso? Porque a gente pega só o diferencial a cada integração. Boa. Quando a gente está dando a primeira carga de produto para dentro do CRM, a gente vai ter um volume maior, obviamente. Sim, sim. Vai dar a carga total, digamos assim. Só que a partir do momento que essa primeira foi feita, e vamos pegar um exemplo, digamos agora, temos que horas aí? Tá gravando, mas é 10 para as 11 da manhã. 10 para as 11. A gente integrou agora, às 10 para as 11. Tá? E a gente mandou integrar de novo às 11. Tá? Ele só vai pegar, dentro desse intervalo de 10 minutos, aqueles produtos que sofreram alguma modificação no seu saldo de estoque. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Então ele só vai pegar o diferencial. Então, se você colocar a cada 1 minuto, ele só vai pegar exatamente aquele diferencial. Se não tiver nada, ele passa lá e faz exatamente. Qualquer movimentação que aconteceu por faturamento, ou um possível ajuste de estoque, uma entrada de material, enfim, qualquer tipo de movimentação que aconteceu, ele vai mandar daí para o CRM para atualizar. Uma coisa que eu não sabia, aprendi ali com você, é que no Proteus, depois eu descobri que a maioria dos ERPs são assim, o estoque só é atualizado pós-faturamento, né? No processo. No processo de faturamento. Para fazer uma venda, o faturamento, ele dá a saída do estoque no momento. Porque senão você teve uma venda, mas que lá não se concretizou, né? Falando em regra de negócio aqui, né? Geral. Você faz uma venda, mas. É uma situação. Você pode ter reserva do estoque daí, né? Reserva, isso. Tá. Isso trabalha-se com o conceito de reserva. Beleza, perfeito. Porque daí a gente tem no Proteus a quantidade literal, digamos assim, do que tem no estoque. E tem a quantidade disponível, que daí é descontado as reservas que foram feitas por outras negociações. Legal. Outra... Até a gente tem exemplo, né, João? Você pode falar um pouco disso, que a gente, dependendo do CRM que a gente está trabalhando ali, a gente tem a possibilidade de, na hora que está entrando lá no CRM, ver o estoque, porque isso depende do CRM, né? Ver ali a quantidade de estoque daquele produto, né?
Isso. Da forma como o Davis falou, a API ele disponibiliza qual que é a posição de estoque que esse produto tem no momento. As nossas rotinas estão sempre ali consultando a API e fazendo essa atualização dentro do Bittrex. Então, sempre que é removido algum item do estoque, dentro de poucos minutos ali, ela já vai ser refletida dentro do Bittrex. Lembrando que quando faz eu falo Bittrex, mas no caso seria CRM. Lembrando que na inclusão do pedido dentro do CRM, esse item ele não está sendo removido pelo CRM. O Proteus vai fazer todo o tratamento dele do pedido, do processo de faturamento, e após o item ser removido de lá, que ele vai ser atualizado no CRM. Então, vale não se enganar achando que quando for fazer a inserção desse produto num pedido ali dentro do CRM, ele não vai ser modificado. A posição de estoque. Nessa hora não está sendo feito nada de posição de estoque. Exatamente. Bem lembrado. É aquilo que a gente comentou. A gente não estipula a regra de controle de estoque dentro do CRM. Sim. Exatamente. Como a gente também faz o possível para não deixar a regra de negócio no meio da integração, né? Ou ela vai estar no CRM ou vai estar lá no RP, né? Ou a integração, ela tem esse cuidado só de transitar o dado, né? É isso aí. A gente toma bastante esse cuidado, né? Eu acredito que esse é o cenário ideal, né? Sim. O máximo que puder não ter esse tratamento e ser só essas transferências de informações, a integração acaba se tornando mais confiável, né? Sim, depois dá menos suporte. Beleza, falamos das cargas iniciais, né? A gente falou aqui de produto, falou de condição de pagamento, pode ter outras também. Tem mais, né? Tem mais, é só um exemplo. Então a gente prepara o CRM, vamos chamar assim, prepara o CRM para que ele tenha os principais dados que serão consumidos para que depois ele faça esse match ali com o TOTS Proteus. Então isso a gente prepara. Beleza, aí depois a gente tem, de fato, a gente pode entrar agora nesse escopo. Vamos pensar no escopo comum, né? Saindo do CRM e entrando lá no TOTS Proteus, extraindo do Bittrex 24, levando pro Proteus. Então, vamos pensar nesse cenário, nessa jornada. Primeiro saindo do Bittrex e no Proteus. Saindo do Bittrex, a gente tem os dados clientes. Geralmente, a gente tem duas situações, né? Quando eu falo de pedido, mas vamos falar de clientes. Clientes, geralmente, quando é um cliente novo, né? Aí ele tem que sair do CRM e para o Proteus, né? Não tem para onde correr. Um prospect, né? Assim, nesse caso. Mas geralmente, no caso da integração com o CRM, a gente só manda esse cara quando fecha um negócio, né? É muito raro a gente mandar ele antes, né? É isso aí mesmo. Né? A gente tendo como base a entidade ali de clientes para fazer o lançamento dessa oportunidade dentro do CRM, ele é um contato existente dentro do CRM, mas ele pode ser um contato que já tem o seu código na base do Proteus. Pode acontecer. Né? E nesse caso a negociação vai fluir normalmente porque já há lá o cadastro. E a gente vai usar nesse caso o CNPJ geralmente, né, como o código. O código. Dentro do CRM fica a amarração vai guardar. Do código. Boa. Do código. E no caso de ser um prospect, digamos assim, o contato, ou seja, o contato está lá no CRM, mas ele ainda não fechou nenhum negócio que justifique o cadastro dele está dentro do Proteus, por causa da carga que a gente falou inicialmente, né? Pode ser que a gente já trouxe esses prospects lá. Exatamente. Nesse caso de ele ser apenas um contato dentro do CRM, no momento que vai ser enviado essa primeira negociação, essa primeira oportunidade para o Proteus, ele tem que enviar juntamente esses dados do prospect. Aí ele vai fazer o cadastro dentro do Proteus com esses dados que foram enviados. E aí vai dar prosseguimento. Se o cadastro acontecer de forma ok, ele vai proceder já para a inclusão do orçamento. Já entrando nessa parte, beleza. Ele parte do princípio que essa primeira negociação, que foi toda digitada dentro do CRM, foi colocar todas essas informações, ele cai dentro do Proteus no primeiro momento como um orçamento de venda. Beleza, deixa eu dar um pause nisso aí, porque isso é bem importante explicar. Bom, a gente falou aqui do cliente, então pode ter o cliente que é um cliente novo, se a gente vai mandar para lá, e pode ter o caso de um cliente que já está no Proteus, que a gente já trouxe ele para cá, e aí vai seguir. E aí quando ele entra com uma oportunidade ou um negócio, né, depende aí do CRM, a gente vai ter uma fase, isso foi uma coisa que a gente desenhou aqui com o Davis, né, que os clientes pediram muito, e aí a gente já entra aqui num ponto importante, porque no Proteus, geralmente os CRMs não tem e não deveria ter toda essa carga em relação ao pedido que é a parte de impostos, né? Justo. E aí o que a gente fez? A gente vai jogar numa fase, que
que a gente chama de entrada de orçamento no Proteus. Então, quando você digita lá no CRM o cadastro do cliente e os dados do orçamento, ou no caso do CRM a oportunidade, o negócio, vai ter uma fase seguinte que a gente já manda esse orçamento para o Proteus para calcular tudo que precisa, fazer toda a checagem, e ele retorna para o CRM com o cálculo atualizado de imposto, tudo que tem que calcular lá, que são as regras que estão no TOTS Proteus. Essa é a parte bem fundamental, né? Perfeito. Por que que a gente estabeleceu esse tipo de circunstância? Porque essa primeira inclusão desse orçamento indo para dentro do Proteus, ele vai devolver todas essas informações, como você Seria bem como disse. se ele tivesse incluindo esse orçamento lá no Proteus, né? Exatamente. E ele vai utilizar essas amarrações que a gente tem de TES, tipo de operação. Aí chegou a TES. Exatamente, Essas amarrações, a tabela de preço, que são essenciais para poder colocar esse orçamento dentro do Proteus. Por quê? Com base nessas informações, o Proteus vai devolver esses valores calculados com as incidências de impostos, Cara, não tem como se tiverem possível ter isso no outras CRM, né? despesas, e por que isso, né? Porque a partir desse cadastro que está sendo colocado essa oportunidade, quem está utilizando o CRM já quer poder fazer uma impressão e enviar a proposta para o cliente. Com o preço mais aproximado possível do final, né? Exatamente. Perfeito, na verdade. Ele tem que estar o preço, porque o cara vai pagar, senão dá ruim. Ele manda um pedido de 100, daqui a pouco chega a 190. Exatamente. Então tem que estar de acordo com o cálculo. Sim. E esses cálculos de impostos a gente faz todos tendo como base justamente as rotinas que são padrões dentro do Proteus do módulo de fiscal. Sim. Então a gente não reinventa nada. Sim. A gente só pega as funções que já estão dentro do Proteus e usa elas para calcular e devolver os valores calculados. Ou seja, quando a gente leva esse orçamento, que é a oportunidade ainda lá para o Proteus, internamente, mesmo pela API, ele já trabalha, faz todos os cálculos. Devolve, exatamente. Isso está tudo essa tesa aí. Quem é de Proteus conhece esse termo, né? Sim. É o lugar que está toda a parte fiscal, né? As configurações fiscais, digamos assim. Cara, isso é impossível. Tipos de entrada e saída. Porque muitos clientes chegam aqui pra gente, deve chegar para os nossos parceiros também de CRM e tal, e eles querem fazer esse cálculo no CRM. Cara, mas tem muita variável, né? Faz o menor sentido você levar um cálculo para no CRM, né? É engraçado nas reuniões, falando da parte da TES, é engraçado nas reuniões que nem você estava falando, que a gente começou a participar já das primeiras reuniões com os clientes para apresentar. São duas reações diferentes que tu percebe em quem está na reunião. Tu fala TES, quem é da área de negócio se arrepia, e quem é da área de financeiro e contábil fala, opa, esse cara manja de TES. Então, já tem uma certa salvaguarda. Então, é verdade. Essas duas reações na equipe que está na reunião. É bem engraçado isso. Sim. Não, eu estou citando a TES aqui, né? Porque a gente também não é do mundo Proteus, assim como você, mas eu percebo que quem é desse mundo isso soa para eles. É padrão. Assim. Padrão, é comum. As equipes que trabalham em Proteus, que estão relacionadas à parte fiscal, contábil e financeira, têm um conhecimento da TES e há uma segurança muito maior quando quem está apresentando um projeto de integração que envolve essa parte de negócios e faturamento, que tem o conhecimento a respeito. Perfeito. E a gente não muda nada na TES, a gente só consome, né? Não, a gente só consome informação. Isso é importante, né, João, falar, porque... Exatamente. Eu até ia tocar nesse assunto, lembrando que essa configuração ela é toda interna do Proteus. Não é a integração quem vai definir qual que é a TES. Não é a integração, ela define qual seria a tabela de preço, com base na filial onde está sendo inserido o orçamento. Porém, a TES não. A TES é uma configuração. Não sei até se o Davis quer citar a questão da TES inteligente, que o Proteus não sei se tem material na web, se tiver eu ponho no descritivo desse vídeo aqui. Tem TES inteligente, sim. A TES inteligente é um método de configuração que existe dentro do Proteus para você vincular de acordo com algumas regras qual é a TES que vai ser aplicada naquele produto, naquele item daquele orçamento. Porque inclusive tem isso. O Proteus, tendo a versatilidade que tem, o Proteus se permite colocar numa mesma negociação mais de um item com tipos de operações diferentes. E, consequentemente, isso vai acabar gerando uma TES diferente, com cálculos de impostos diferentes de acordo com esse produto. Então, a TES inteligente serve para isso. Uma configuração interna dentro do Proteus onde você faz essas amarrações. Perfeito. E é como o João citou. Para o CRM,
isso fica totalmente transparente. Sim, porque total. não é função do CRM ficar... A gente só tem que garantir que os pontos que a TES precisa, a gente vai entregar para ela poder fazer a parte dela lá, que é os cálculos, Exatamente. Exatamente É uma isso. premissa. É uma premissa do projeto. Sim. Que haja uma configuração dessa TES inteligente e que tenha tabelas de preço implantadas dentro do Proteus. De todo modo, se a implantação não tiver esses dados ainda bem configurados, a gente auxilia na configuração delas também. Perfeito. Para ficar amarrado, ficar tudo transparente. Voltando aqui, fala, João, você falou alguma coisa? Não, e falando nesse cálculo ali da TES, isso já é um dos um dos maiores motivos para não tirar essa função, né, do ERP. Porque muito também se pede, mas eu queria informar a TES, eu queria informar tal coisa dentro do CRM. Não, o Proteus, ele foi desenhado, ele faz esses cálculos perfeitamente. Então, é algo que realmente tem que deixar por conta do ERP. CRM. E outra, né, João? Porque, partir da premissa, por que o teu representante que está lá na ponta tendo que fazer as negociações tem que digitar uma TES na hora que está lançando uma negociação? Não faz sentido. Não faz sentido. Sim, o representante às vezes nem o cara fiscal conhece todos os detalhes. Exatamente. Ainda mais o representante, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de ter que ficar digitando esse tipo de informação. Sim, o negócio do cara é fechar os negócios. Eu já lembro de alguma reunião que alguém já falou que tem um vendedor que seria importante, daí eu lembro que você explicou para ele, não faz sentido, né? Não faz sentido. Ele pode até saber um pouco, né? Ele pode até saber um pouco ali, mas acaba sendo passível de erro. E seria um erro fiscal. É algo meio complicado. Grave. Grave, pode ser grave. O que a gente normalmente, salvo a situação também, que o representante aí, normalmente ele sabe qual vai ser o tipo de operação. Se é uma prestação de serviço, se é uma revenda, enfim, ou se é um material de uso-consumo, enfim. Né? Isso normalmente o representante sabe. Mas questões mais inerentes mesmo a cálculo de TES, incidências de impostos, não é necessário. Beleza, deixa eu voltar aqui a linha de raciocínio nossa. Então a gente falou aqui, quando ele cadastra um cliente ou um prospect no CRM, ele já cadastra a oportunidade ou negócio, e neste momento a gente geralmente coloca uma fase ali intermediária que a gente encaminha para o TOTS Proteus para ele gerar o orçamento lá, fazer todos os cálculos e devolver isso para o CRM para que ele possa fazer uma geração de proposta mais próximo da realidade com todos os impostos, tudo que incide ali no negócio. Beleza. Aí nesse momento volta para o CRM uma jornada normal de qualquer CRM, que é uma negociação, aí ele fica permeando só no CRM nesse momento. Aí a integração ela fica nesse momento pausada, vamos chamar assim. Por quê? Porque tem uma negociação normal em qualquer CRM, né? Ele vai negociar, vai conversar com o cliente. E aí, quando ele chegar de fato e dizer, agora sim, cliente, eu estou aprovando esse negócio, essa oportunidade, aí volta de novo a integração, correto? Tem uma integração ainda no meio do caminho. Tem uma no meio do caminho? Tem uma no meio do caminho. Né? A possibilidade de alterações na negociação. Boa. Exclusão de item ou alguma alteração que seja de quantidade. Boa. Que é normal também, pode acontecer. Exatamente, pode acontecer. Normal, entendeu? Então, uma alteração que possa ser feita nesses momentos, enquanto está acontecendo o processo. A jornada ali de venda normal. Venda normal, para poder reimprimir a proposta. E daí entra do CRM, que já tem por padrão essa situação de o próprio versionamento da proposta. Sim, verdade. Para você ter algum acompanhamento de todas as propostas que foram encaminhadas para esse cliente final, né? Boa. E aí sim a gente entra na fase final, digamos assim, desse processo de negociação, que é o ganho. Sim. Então, só para falar, então, essa intermediária que eu tinha esquecido, obrigado por lembrar, é possível, então, fazer uma alteração no meio do caminho, ele vai voltar no Proteus, vai alterar o orçamento e vai devolver para o CRM. O mesmo processo. Perfeito. E pode fazer isso a qualquer momento, né, João? Altera, faz a situação, recalcula os impostos de acordo normal e retorna. Tem essa possibilidade que eu realmente tinha esquecido de fazer alteração no meio lá do orçamento, que é um cenário normal, não tem como ser diferente, né? Tem que prever isso. E aí segue o processo, a jornada, como eu disse, e aí a gente chega no momento que o cliente pode dar como aprovado ou não, inclusive, né? Então, a questão da não aprovação porque dessa tem o orçamento que foi criado lá no Proteus, né? Porque a gente faz o
o negócio, o pedido do CRM número 50, às vezes é o 100 lá do orçamento, e a gente tem esse cruzamento. Essa amarração, É amarração, né? sim. O que faz quando tá perdido? Depois a gente fala do ganho. Quando está perdido, ele vai no Proteus e dá como perdido. Lá também tem esse status. Tem. Tá. Ele não exclui. Entendi, porque senão você perde o histórico, né? Claro. Exatamente. Mas ele pode marcar lá o orçamento como perdido. Beleza. Não... Tem um status específico lá, não aprovado, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente qual Perfeito. mas ele tem lá como... Ele não deu seguimento naquele orçamento. Ele beleza, então ele não fica lá solto. Perfeito. Não, ele não fica lá solto. E quando dá ganho? Aí ele vai para o outro processo de aprovação, digamos assim, daquela negociação. O que ele vai fazer? Novamente, de acordo com as funcionalidades padrões do Proteus, ele faz uma virada desse orçamento, ele transforma esse orçamento num pedido de venda. Boa, aí tem uma pausa bem importante para a gente discutir, para quem está aqui nos assistindo entender. Aí é conceito de RP, né? Porque para CRM é uma oportunidade de negócio. Ele só vendeu e aprovou. Perfeito. Quando chega no Proteus, no RP, ele distingue, né, um orçamento de um pedido de venda que está se encaminhando para um possível faturamento. Sim, porque a premissa do Proteus é buscar para um possível faturamento do pedido de venda. O orçamento é tipo um pré-pedido, não podemos chamar isso? Isso. Uma fase anterior. E ele faz, nesse processo, ele faz nada mais do que uma cópia exata daquilo que tinha sido colocado no orçamento para o pedido de venda. Sem os processos inerentes de liberação do pedido de venda, tá? Isso tem que ficar bem claro. Ele faz apenas a aprovação desse orçamento, ele se torna o pedido de venda, carrega todas as informações, mas dali em diante, até chegar na etapa de faturamento, quem é da área de Proteus sabe, tem uns processos ali relacionados à liberação. Liberação da quantidade de estoque para faturamento, liberação muitas vezes de crédito, liberação financeira, enfim, tem essas etapas. Novamente, a gente não entra no mérito dessas liberações. Então, isso é importante citar, porque às vezes o cliente ele vem aqui, ele acha que quando integrar, basicamente já está pronto, vai faturar. Não, porque tem um processo no meio do caminho ali, que ele é do RP e ele é bem específico, né? Alguém vai ter que pôr a mão, não tem jeito, né? O CRM não pode subverter esse tipo de processo, não tem, porque volta na regra de ouro que a gente estabeleceu. Exatamente. A gente não mexe com as regras de negócio. Porque tem muita coisa que vai no pedido ali, né? Que ele tem que ver se a condição de pagamento está correto, tem que ver revisão fiscal, tem muita coisa para ele ver no pedido ali antes de realmente faturar, né? A gente faz essas amarrações todas através da tese inteligente, o que dá, né? Para evitar justamente que haja esse volume de verificação. Mas tem alguma coisa ali, né, que ele faz. Pode ter sim. E ali, aí o pessoal pode pensar, tá, mas e aí? Mandei o pedido de venda para lá e o que acontece no CRM? Eu não vou saber mais o que está acontecendo lá. Exatamente. Por mais que a gente não envolva o CRM, porque, né, por causa da regra, quem está acompanhando esse processo dentro do CRM fica ciente dos processos de faturamento que são. A gente vai devolvendo os status, né? A gente devolve, a gente tem uma integração que ela pega essas negociações que foram feitas, também ela é esquedulada, né? O que eu quero dizer com isso? Ela pode acontecer de tempos em tempos, onde o CRM vai e busca a informação das negociações. Ou seja, qual fase que está ali? Agora o pedido está liberado, o pedido está parado porque não tem estoque, todas essas. Exatamente. Não sei se todas, mas as principais, né? Relacionadas ao faturamento. Tá. Relacionadas diretamente ao faturamento. Se aquela negociação ela já foi faturada parcialmente ou integralmente. Que é comum também, bem comum. Tá? Que é bem comum faturar parcialmente. Por uma questão de interna, às vezes, de disponibilidade mesmo de estoque. Porque eu sempre falo, uma coisa é você vende, depois você dá um jeito para entregar. Né? E outra, então, o pessoal normalmente pergunta, inclusive, mas se os dois representantes colocarem um pedido ao mesmo tempo e aprovarem o pedido, como é que fica a questão do estoque? A gente não pode entrar nesse tipo de coisa, porque senão eu sempre falo, a gente entra numa questão metafísica, porque não tem como controlar esse tipo de circunstância. O que o representante pode acompanhar no CRM? Na etapa da aprovação, efetivamente, verificar se ainda possui saldo daqueles itens que ele tinha negociado inicialmente com o cliente dele. Mas se ele não tivesse usando o CRM, tivesse só dentro do Proteus, ele teria o mesmo circunstância, certo? Ele teria a mesma circunstância. A gente não faz nada além do que o Proteus já tem como regra. Isso que é importante citar, padrão. né? Porque não está inventando nada. E
ainda existe a possibilidade que há uma regra que foi estabelecida aí dentro do CRM, o João pode falar melhor a respeito, da possibilidade de envio de um e-mail para um setor determinado de compras, informando que um determinado pedido entrou e que na hora da aprovação que aconteceu ali no CRM, aqueles um ou mais daqueles produtos listados na negociação, no momento da aprovação, não tem saldo de estoque para faturar. Né, João? Isso, exatamente. Aí entra no ponto forte do CRM. Que o CRM a inteligência do CRM, né? Exatamente. Após esse pedido ser incluído, como o Davis falou, nós temos um agendamento que fica de tempos em tempos buscando as alterações e atualizações desse pedido. Pode acontecer o caso desse pedido ser aprovado parcialmente. Dentro do CRM, nós vamos ter sempre atualizada a quantidade de produtos que foram faturados e a quantidade total. Com isso, nós mandamos esse card dentro do CRM para uma etapa para informar que esse produto foi faturado, porém parcialmente. Com isso, pode ser feita uma automação onde dispare esse e-mail para o setor de compras, informando, olha, determinado item não possui item em estoque. E aí, automaticamente, o setor de compras já vai ser informado por isso. Quando o pedido é incluído, que retorna a aprovação, lembrando também que sempre quando é realizada uma inclusão de orçamento e aprovação, nós preenchemos qual que é o código dele dentro do Proteus, que aí com isso pode ser feita essa conferência lá. Também é possível fazer essas notificações internas ao time. E também para o cliente. Depende da inteligência do CRM, né? Porque a gente tem um dado lá dentro e a gente pode instruir, né, o nosso parceiro, né, o que ele deve fazer lá no CRM para ganhar essa automação toda de controle, né? Um ponto importante que eu lembrei aqui também é a questão do próprio cadastro do vendedor. Sim, é verdade, lá na primeira carga, né? Não, esse não é um item que necessita de carga. É mesmo? Não, porque o que a gente fez? No CRM, esse representante ele vai ter um usuário dentro do CRM. Sim. E normalmente esse usuário está atrelado a um e-mail. Ele tem um e-mail. Verdade. E dentro do cadastro do Proteus, a gente fez uma amarração que lá também tem um campo do e-mail. Então, muito bem. No orçamento de venda, por exemplo, não é necessário, não é obrigatório você ter esse código do representante. Mas no pedido ele é obrigatório. Então, quando é feita a aprovação desse pedido de venda, ele usa como base qual é o usuário do CRM que está conectado. Quem é o representante. E através desse e-mail ele localiza qual é o vendedor dentro do Proteus e conecta ele automaticamente ao pedido de venda. Eu lembrei de outro, na verdade, fui colar ali a tua documentação, e aí tem um ponto que você fala ali, que é a parte de compras, né, porque pode ser porque a gente não citou muito compras, né, que é o momento que lá no pedido ele tá resolvendo isso, né, falta item, tem que comprar, faturei parcial. Fala um pouquinho disso também, porque é uma dúvida que muita gente tem, né, porque tem um momento que entra o pedido de compra ali, né? Mas que é um processo do RP, né? Não tem nada a ver mais com o CRM, né? Perfeito, justo. A gente cita a questão do pedido de compra, mas a gente só manda, como o João falou, um aviso via e-mail para o setor de compras. A gente não faz nenhum procedimento dentro do CRM. É só uma inteligência que a gente bolou ali, mas baseado lá no CRM, né? Uma comunicação. Tá, perfeito. A gente não faz nenhum procedimento de compras dentro do CRM. Isso é importante, realmente. Legal. Todo esse processo já é um processo natural dentro dos próprios setores de compras. A comunicação, nesse caso, é que eles estão sendo avisados antecipadamente que foi colocado na negociação. Vendi tanto aqui, você tem que se preparar aí para comprar, né? Ou produzir internamente, aí depende da linha de negócio do cliente. Show. Perfeito. Acaba se tornando uma notificação pro setor ir lá identificar no Proteus, saber que entrou uma tarefa para ele, né? Sim. Exatamente. Isso é bem legal. Então a gente está falando dessa jornada, né? Eu vou voltar a jornada, cadastrei um cliente, cadastrei uma oportunidade, um negócio, fui para o Proteus, criei ele como orçamento, segui a minha jornada, assim, em algum momento eu alterei lá o orçamento, a gente vai no Proteus, faz uma equalização, e lá no final dessa jornada, quando dá ganho ou perda, quando dá perda, a gente vai lá no Proteus e fala, Proteus, perdeu o orçamento, né, não andou, e quando dá ganho, a gente volta lá no Proteus, e aí com o processo do Proteus, a gente faz aquele orçamento virar um pedido,
né? Porque o processo lá permite, aí segue uma rotina do próprio Proteus, do próprio RP, e a gente simplesmente só vai avisando lá o CRM, ó, agora ele está nessa fase, na fase principalmente já de faturamento, né? Isso. E também a gente depois, o que retorna agora de todo esse processo, o que retorna para o CRM? Quando eu falo assim, beleza, agora eu faturei, o que a gente retorna? Número do pedido, valor, nota? Fala um pouquinho desse retorno final ali, porque agora a gente já está no processo final, né? Faz parte desse pacote que a gente vem citando das atualizações de status que acontecem nas negociações. Que sim, o espelhamento do status ele volta sempre, né? Ele sempre é uma integração recorrente, né? Ela é feita de tempos em tempos. Assim como a consulta de produtos, estoque, ela acontece com uma recorrência. E ela devolve sempre qual é o status daquela negociação. Se ela já foi faturado, como o João falou, ele vai demonstrar qual é a quantidade que foi faturado, qual é o valor que já foi faturado daquele pedido, qual foi as numerações das notas fiscais. Que pode ter mais de uma, né? Que pode ter mais de uma, principalmente na questão do parcial, né, que a gente vem citando. Então, ele já devolve essas numerações dessas notas. Mas a gente não leva o dado completo de nota porque não faz sentido, né? É bom, porque às vezes perguntam, né? Eu também acho que não faz sentido levar isso para o CRM. A gente não traz para o CRM PDF da nota, alguma Nada coisa disso. assim nesse Perfeito. sentido, tá? É um caso a ser estudado, eu diria. Tá? Até a gente está gravando hoje, isso não está no escopo. Não está no escopo, não, realmente. Mas eu não vejo muito não, mas enfim, pode ter caso aí que queira, mas eu não, porque se a gente pensar conceitualmente como CRM, se você sabe quem comprou, a última vez que comprou, você faz muito dado de inteligência no CRM. E a gente parte do princípio, novamente, com relação à regra, quando você faz o faturamento no Proteus, se você precisa enviar um PDF da nota para o teu cliente, o Proteus já tem a inteligência dele para fazer isso, né? Sim. Já tem a inteligência interna dele para proceder dessa forma. E já tem um monte de ferramenta que busca até o XML direto. Exatamente. Né? Nem precisa passar por isso. E aí, basicamente, a gente fecha o ciclo, né? O CRM passa a ser essa entrada da oportunidade, gerir como o CRM gera com toda a inteligência dele lá, sem se preocupar, e a gente faz essa integração com o Proteus de maneira inteligente, pegando o melhor dos dois mundos e separando, né? Isso. Dá a César o que é de César. O que tem de bom no CRM fica no CRM, o que é do Proteus e que já está lá há bastante tempo, ele tem que garantir que essa regra está lá e está funcional. Aí a gente basicamente fecha esse ciclo, né? A gente vai falar de atendimentos também? Vamos falar. É que a gente falou tem tempo. A gente tem um vídeo aqui, vai ser um vídeo longo, tá? A gente já está assistindo, já percebeu. Na verdade, a gente está falando de uma parte que é só negociação, né? Mas tem uma outra parte, né? Tem. Que é? Atendimento. Atendimento, que vira ordem de serviço lá, é isso? É um chamado técnico, digamos assim, que a gente possibilitou também pela ferramenta de CRM. Legal. É que esse não é um escopo tão comum, mas a gente também deixou pronto, né? Isso, exatamente. Foi uma solicitação que caiu. De um cliente específico, né? Que faz parte do módulo de gestão de serviços, se não me engano. Porque a gente parte da premissa que você tem um produto que foi vendido para um cliente e em algum momento aquele produto necessitou de algum suporte técnico. E o técnico, normalmente, que está lá na ponta, ele vai conseguir, através do CRM, identificar com o dado daquele cliente qual é aquele produto que ele está necessitando e automaticamente, através do CRM, ele abre um chamado técnico dentro do Proteus. Que bacana. Caindo esse chamado técnico dentro do Proteus, ele segue o fluxo normal, também tem as etapas dentro desse processo. Uma delas é a situação de você poder transformar esse chamado técnico num orçamento. É mesmo? É que o chamado até que é um serviço prestado, né, de alguma forma. Isso, porque numa situação, dependendo da situação, por exemplo, se aquele item que está sendo verificado pelo técnico lá na ponta, ele está em garantia, ele vai ser atendido em garantia. Sim. Mas há uma situação que não está em garantia e precisa realmente comprar alguma peça para atender um reparo, alguma manutenção, ou até mesmo uma preventiva, talvez. Sim, sim. Né, naquele equipamento. E aí, esse chamado técnico pode se transformar num orçamento para que seja feita a venda dessas peças ou desse serviço para esse cliente que está sendo atendido lá na ponta. Faz sentido. E também, da mesma forma, assim como na parte de negócio que a gente estava tratando antes, ele gera o orçamento dentro do Proteus. Ele pode gerar, através do atendimento, abre-se um orçamento
E o próprio técnico especifica dentro do CRM o que vai compor aquele orçamento e ele vai gravar o Perfeito. orçamento dentro do Proteus. E aí só tem que adequar como que é a entrada disso no CRM, né? Qual forma que isso chega até o Proteus, né? Porque isso começa no CRM ou no Proteus? Que eu fiquei só com essa dúvida. Acontece no CRM. No CRM, Não né? acontece no CRM. Tá. O chamado técnico ele é aberto no CRM. Entendi. Ele vai integrado ao Proteus. Uhum. E aí a gente tem que ter também as entidades principais para incluir esse chamado técnico lá dentro, que são o cadastro de cliente principal. Tem uma diferenciação aqui no caso da consulta do produto. A gente tem uma documentação disso aí também, né? Quem tiver dúvida pode nos procurar. Pode nos chamar. O que acontece? Esse caso do produto, ele tem que chamar quais são os produtos condicionados ao cadastro desse cliente. Uhum. Por quê? Porque ele só mostra para você quais foram os produtos adquiridos por aquele cliente. Ah, sim, entendi. Faz sentido. Porque é um chamado técnico que você está dando, uma assistência que você está dando sobre algo que você vendeu. Sobre aquilo que ele comprou. Exatamente. Então, nesse momento que está sendo aberto esse chamado, o corpo técnico que está lá na ponta já consegue identificar se aquele item está em garantia ainda, porque ele tem na mão a lista daquilo que foi vendido para aquele cliente. Entendi. Né? Faz sentido. E aí, indo para uma etapa que é necessário realmente, não vai ser atendido em garantia, por exemplo, precisa gerar um orçamento, ele vai, da mesma forma que acontece na integração de negócios, ele gera o orçamento dentro do Proteus. Entendi. A diferença é que ele tem que levar junto a codificação do atendimento. Entendi. Né, aí depois do orçamento em diante, aí segue um processo semelhante. Processo normal. Entendi. Processo normal. Bem lembrado, eu não lembrei, eu até lembro qual é o cliente que não vou citar, óbvio, mas que a gente fez esse processo. Então a gente tem 2 processos hoje pronto com o Proteus, né? O processo para pedir de venda, vamos chamar assim, negócio, né? E para atendimento. Então esses 2 escopos a gente consegue atender. Sim. Lembrando que o CRM que vai estar ali na origem, ele também tem que estar pronto para essas 2 coisas, né? Senão não vai adiantar. E estamos também estabelecendo um que eu consideraria muito importante, eu vou falar porque é do meu gosto, é a parte de integração do PCP, né? Ah, é verdade. Do planejamento e controle de produção. Verdade. Que é a geração das ordens de serviço com base no pedido de venda. Isso aí acaba estando bem na forte indústria, né? Isso é bem forte em indústria. Sim. Acho que vale deixar esse recado aqui, então, que é o seguinte. Nós, hoje, respeitando uma possibilidade que se tem de CRM, que tem coisa que não é de CRM, hoje a gente está muito propenso a ampliar o escopo, desde que a gente entenda que aquilo pode ser replicado para mais clientes. Mas tem uma coisa que é bem específica, a gente vai estudar também, não é que a gente não vai fazer, mas a gente tem todas as possibilidades de fazer uma integração robusta, desde que a gente siga as premissas que se tem, e não importa se é só pedir venda, chamado, né? Como é que você chamou ali? Desculpa. Atendimento, né? Outras premissas podem entrar, como você está falando aí do próprio PCP. Já chegou uma demanda recente para a gente até com a parte financeira, né? Que a gente está estudando. Então, fluxo de caixa. Isso. Então, isso não é um problema, né? Desde que siga uma premissa que a gente entende que faz sentido para que a integração funcione. É um mundo de possibilidades. Né? Porque o RP ele é muito amplo, né? A gente está falando aqui só da parte CRM. Eu acho que a gente conseguiu aqui explicar o que a gente está fazendo, e mais do que explicar, dessa confiança do que a gente tem feito aqui, né? Tanto com o nosso time, com a parceria aqui com o Davis, de que a gente tem know-how, tanto de integração, de negócio, quanto do mundo Proteus, e isso que para mim faz toda a diferença do cenário que a gente tem visto. A gente tem atendido muita demanda, né? Porque aumentou a demanda para a gente, porque os nossos parceiros, nossos clientes entenderam isso, né? Sim. Que, de fato vocês têm know-how para fazer isso, nós estamos falando aqui com a propriedade, e se você tiver dúvida, tá assistindo esse vídeo, eu queria fazer essa integração, queria saber mais, você vai ter certeza, numa reunião o Davis vai participar. A gente tem essa premissa, né, Davis? A gente tem tomado muito esse cuidado. Não dá para ir para a sala só para quem conhece integração. Tem que alguém, que nesse caso hoje é o Davis, daqui a pouco tem mais gente lá no time dele que pode ser que participe, mas é uma premissa para a gente entender o cenário, deixar o cliente seguro e às vezes até questionar o que faz sentido ou não faz sentido, né? A gente tem tomado bastante esse cuidado. Acho que é isso, né, senhor João? Mais alguma consideração a fazer? Não. O Davis já trouxe todo o conhecimento dele aí e salvou aqui, eu fiquei bem tranquilo. Mas é importante só essa parte complementar, né, que você faz a outra ponta ali, mas de fato sim. O Davis aqui é importante porque, principalmente para quem
quem é de CRM conhece muito que permeia ali, mas para quem não está no mundo ali do CRM e está olhando só para Proteus, tem muita insegurança, né? A gente percebe isso quando entra na sala, né? Muita insegurança, tá, mas tal coisa vai cumprir, tá certo isso aqui, né? Tem vezes até que o Davis às vezes se reúne só com o cliente. Aí vai um negócio tão amplo que ele fala, cara, vamos conversar só nós dois para te deixar tranquilo, depois a gente volta para a sala de novo. Tem acontecido mais de uma vez. Sim, é bem comum isso realmente. É uma premissa que a gente estabeleceu, né, o modo, justamente por causa disso. A situação, por mais que seja uma integração onde o ponto de partida vai ser o CRM, mas se a gente se colocar numa situação de não ter o conhecimento do RP, o projeto não vai para frente, o cliente não sente a segurança necessária. Não, parece que é uma premissa do cliente, assim. A pessoa tem que conhecer do RP, das regras de negócio inerente ao RP. E eu acho que faz todo sentido. Concordo. Tá? Se eu estivesse contratando também uma situação de integração, eu acho que eu gostaria de ter a palavra de expertise tanto de ambas as partes que estão integradas, né? Estão sendo integradas, eu acho. Até vou citar um ponto aqui, que às vezes muita gente pergunta, mas como é que funciona o projeto, então, de vocês para fazer essa entrega, né? A gente tem um modelo que a gente faz por exemplo, avançou comercial e tal. Aí a gente depois senta, faz um outro levantamento, um briefing, né? Um briefing especificar, tá todo mundo seguro, é isso aqui. Aí segue o desenvolvimento, acabou o desenvolvimento, aí a gente tem um negócio legal. A gente faz 3 ciclos de entrega, que a gente chama, né? Vamos fazer a primeira entrega, reúne ali um time, começa a fazer a teste, vamos achar gap normal, voltamos, ajustamos, volta para um segundo ciclo. Então, a gente tem 3 ciclos de entrega para garantir que a gente tentou cobrir o máximo possível ali dos pontos, né? E tanto que no segundo teste em diante, a gente até já tenta fazer em produção, para não ficar muito viciado até no ambiente de teste, que às vezes o cliente tem ou não tem, a gente também pode ajudar nesse sentido. E depois que está em produção, a gente vai acompanhar, mas vamos supor que teve uma mudança, né? Aí a gente tem uma mensalidade ali até do nosso conector para cobrir esse tipo de manutenção. Entrou um campo novo, tirou um campo novo. Claro que a gente não vai fazer um novo desenvolvimento, coisas novas não tá aí, mas a gente tenta garantir que essa integração vai estar no ar, funcional e tudo mais. A gente tem um histórico aqui das nossas integrações, depois que estabiliza a manutenção ali, o suporte é muito baixo. Isso, né, o João tá aqui que não me deixa mentir, né? Depois que realmente a gente regulariza tudo, a não ser que faça uma grande mudança, mas não é o caso. Aí a gente consegue deixar isso bem estável. Acho que é isso, né, senhores? Lembra de mais algum ponto? Não. É isso, João? É isso. Tá bom. João, obrigado. Davis, obrigado. Valeu, por se deslocar, né? Sair um pouco do teu dia a dia lá. Eu aproveitei para dar uma pedalada. A gente que está na área de TI normalmente fica muito ocioso em casa, eu aproveitei para dar uma pedaladinha 20 minutos. Aí. Verdade. Aqui é um off-topic, né? Se você gosta de vinil, Davis tem uma fala. Boa. Deixa o link aqui depois. O Davis sim, é um colecionador. Eu sou um colecionador. Eu gosto também, mas não como o Davis coleciona e revende, né? Eu tenho um pequeno negócio também de revenda de discos. Em breve, talvez com uma loja física. Mas tem um site? Não tem site. Vamos deixar o arroba. É informal. Tem o Instagram. Tem Instagram. Deixamos aqui o arroba da tua loja lá. Massa. Tá bom. Davis, obrigado. Valeu. João, obrigado. Valeu, gente. Foi. Valeu, pessoal.